Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário aí de São Paulo, 470 anos. Parabéns aí, São Paulo, a todos paulistas aí que nasceram na cidade, moram na cidade. Então, um dia especial para São Paulo. E nesse dia tivemos um dia fraquinho aqui na nossa bolsa em termos de volatilidade, ou seja, um pregão um pouco mais travado, alta de 0,28% para o Ibovespa. Eu vou falar mais a respeito deste pregão. Após a vinheta aqui da análise de fechamento do pregão, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já peço que você deixe seu like, seu joinha aqui para essa análise, se ela for útil para você ou se você deseja que essa análise continue sendo publicada aqui dentro do canal. Agradeço demais a sua valiosa audiência e, na sequência, após a vinheta, começamos a análise do Ibovespa. Vou falar de mais de 10 ações que vocês solicitaram, operações que foram recomendadas, enfim, fique aí que essa análise vai estar especial para todos. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, que fechou com alta de 0,28%, travado entre as duas médias. Então o índice até teve uma volatilidade ali por conta do PIB americano, ali por volta das 10h30 da manhã, mas essa volatilidade não trouxe definição, não trouxe uma impulsão aqui de ter um movimento para cima ou mesmo para baixo. O fato é, já são 3 pregões aqui de um movimento de alta, de um movimento de correção, esse aqui ficando entre a máxima e a mínima do pregão anterior e entre as médias. Então, o que seria mais relevante para o Ibov ganhar força? A superação da máxima desse candle aqui. Se conseguir fazer isso, ótimo, aumenta a probabilidade de até terminar a semana fechando bem, acima da média novamente, seria bom que nessa sexta-feira conseguisse voltar a fechar acima da média, na média no semanal, fecha uma vez abaixo e volta a fechar acima, e na sequência, semana que vem, superando a máxima dessa semana, seria o sinal mais positivo em termos de gerar perspectiva ou uma maior probabilidade de se ter um novo movimento aqui de valorização pelo gráfico diário, mantendo a tendência de alta de curto a médio prazo. Olhando agora só para mencionar que também seria algo mais negativo, é um fechamento aqui para baixo. Se houver um fechamento aqui, aí seria realmente algo mais negativo, com nova mínima na segunda-feira, aumentará a probabilidade de queda e até mesmo de quebrar a estrutura de alta do gráfico diário se perder essa mínima aqui. Seguindo para os futuros, mini índice no pregão de hoje, pegando o gráfico 60 minutos, ó, subiu, aí vê a volatilidade do PIB, não deu muita sequência, ficou aqui travado, aquele pregão que existe uma chance grande de ter uma sequência de stops, e aqui nós temos a chance de poder ter algo para baixo. Abriu caindo, principalmente perdendo aqui essa região, vai fortalecer mais a chance de trabalhar na venda, tentando pegar um movimento aqui para a região dos 127, 120. Por outro lado, se abre aqui subindo, ganhando mais força aqui para cima, daria para buscar a operação mais na ponta compradora com sinalizações de alta, no mínimo acima dos 129 mil pontos. Melhor ainda se as sinalizações de alta já forem acima dos 129.250. Isso é o que seria o mais interessante de acontecer, apoiando as operações aqui de venda, aqui para baixo, ou de compra aqui mais para cima dessa região. Seguida agora para a gente falar de dólar, no pregão de hoje, nós tivemos aí o dólar, nós estamos tendo o dólar aqui em queda, o dólar veio aqui para tentar ficar aí acima da média, deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste, veio aqui tentar voltar ali para cima da média, mas não está conseguindo ficar acima da média. Está entre as médias também de indefinição. O candle de ontem já ficou um candle ali com bastante sombra superior, sombra inferior, indefinição, mas de maneira geral, lembrando, dólar já enfraqueceu sua tendência de alta de curto prazo e a perda dessa mínima aqui é o que reforçaria a chance de voltar a ter uma tendência de baixa, pelo menos anular a tendência de alta de curto prazo, e favorecendo um pouco mais operações aí de venda se vier realmente para baixo
dos 910. Pegando o gráfico de 60 minutos, ó, tentou subir, gerou já uma sinalização para baixo, se abre caindo, perdendo essa região aqui assim, ó, não diria nem tanto os 910, mas vindo a trabalhar abaixo dos 920, 919 e passando a gerar sinalizações de baixo a baixo, esse patamar, foco maior em venda. Por outro lado, se ele resolve sair aqui para cima de maneira um pouquinho mais forte, aí sinalizações de alta dá para sim, principalmente de correção de fundo ascendente, um gráfico de 5 minutos, por exemplo, daria para buscar operações de compra tentando pegar um movimento para o fechamento do gap de baixo, onde a resistência principal vai estar no 57,5. Seguindo para DI hoje fechando aí para baixo da média, oscilação abaixo da mínima desse candle reforça a chance de continuar caindo. Por outro lado, superação dessa máxima, isso que eu estou falando assim para os dois lados, é por conta da indefinição, tá, do momento. Então aqui, ó, a perda dessa mínima, que é um fechamento abaixo da média, aumenta a probabilidade de continuar caindo, que é o caminho mais provável falando de curto a médio prazo, não já de curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, podemos ter, seja nos próximos pregões, a gente ainda pode ter algo assim. Mas para que isso aconteça, será importante acontecer o quê? Gerar o quê? A superação da máxima deste pregão 9,76. Se conseguir fazer isso, aí aumenta a chance de ter um repique de alta. Enquanto não fizer, nada feito, apontando mais para baixo nesse momento para o DI. Mas, enfim, ainda não estaria tão maduro assim para cair, mas como a tendência é de baixa ali de curto a médio prazo, vista pelo gráfico semanal, ainda a gente tem sempre, vamos dizer assim, a gravidade está puxando aí para baixo o papel. O ativo. PETR4, alta forte, hoje de 3,7%. Ontem eu cheguei a comentar na análise de fechamento do pregão que assim, aqui fez um candle ruim, o que seria a chance de buscar uma compra em cima desse papel? Se gerasse um fundo ali no gráfico, de, por exemplo, de 120 minutos. Gerou o fundo, mas abriu com gap. Tem que tomar um risco maior para buscar a compra desse fundo com stop aqui. E andou bem, ativo andando bem, rompeu os topos anteriores aqui. Para quem está comprado, já trouxe uma possibilidade de trabalhar o stop abaixo da mínima desse candle aqui, porque não faz mais sentido voltar para baixo da mínima desse candle, depois desse forte fechamento aqui de alta de 3,7%, e com a chance bem grande de fazer uma nova máxima histórica, a PETR4. Tá? Então, quem está comprado, o stop aí pode ficar nos R$ 38,12. Eu compraria esse rompimento? Não. Qualquer alternativa nova de entrada, eu olharia muito mais para a questão justamente do 120 aqui. Novas sinalizações de alta, pelo menos acima dos 38,55. Olhando aqui agora para o Vale 3, na contramão da Petro, a Vale 3 gerou um topo ali na média, correção bem curta, mas para quem já abriu venda aqui, isso aqui não encaixou para mim, tá? Mas para quem já abriu essa venda com stop aqui em cima, já deu uma boa andada, freou um pouco ali em cima do suporte do gap, ali na faixa dos 67,80, mas o fato é se oscilar abaixo dessa mínima, caminho mais provável de continuar seu movimento para baixo na Vale. A Vale está naquele momento que ela está em cima de uma região importante de suporte, mas para apoiar um pouco mais, pelo menos para mim, operações de compra no papel de swing trade, essa ação teria que fazer o quê? Ela teria que gerar um sinal de fundo aqui no gráfico semanal. Então, semana que vem, que a gente tem mais 3 pregões, além da sexta-feira agora, a gente tem mais 3 pregões para fechar o mês e 2 pregões do mês de fevereiro já na próxima semana. Então, teria que na próxima semana superar essa máxima aqui, para trazer alguma expectativa mais positiva para a ação. Depois da Vale 3, vamos falar aqui das operações que eu recomendei hoje. A QTL3, recomendação de compra no papel, bom fechamento, alta de 2,41%. A ação, deixa eu só ajustar aqui, colocar o ajuste aqui, exibir, ajuste, pronto. Para o papel, com esse fechamento, ela volta para cima de uma região que é uma região de suporte, que era para funcionar como resistência, enfim, buscando a entrada aqui, tem um risco um pouco maior nessa operação, mas a minha expectativa é que ela, dentro da sua tendência de alta de prazo maior, ela voltou para um nível ali de interesse de compra e gerou uma bela sinalização de alta. Vamos ver se ela caminha para essa região aqui de topo anterior e até mesmo rompe esse patamar. Então, um risco um pouquinho maior em EQTL3 em busca dessa entrada aqui. Assim como eu fiz na Ciri 3 também, né? Ativo também não foi uma sinalização, nossa, que sinalização extremamente forte para cima, mas é um indício, principalmente apoiado pelo gráfico semanal, de um fundo
ascendente na região que se encontra, bate ali na média, gera sinalização de alta, ameaçou queda aqui no pregão anterior e volta aqui para cima. Então, uma expectativa é que essa ação possa vir a fazer isso aqui. Se abortar aqui e voltar para baixo, a gente sai da posição, lembrando, os dados de stop, objetivo, quantos por cento alocar nessa operação, está tudo dentro do aplicativo do VInvest, é só acessar lá que tem todas as informações para vocês. Depois disso, STBP3. A ação fechou em alta de 1,24%, seguimos dentro da posição comprada, qualquer mudança de stop você vai receber a notificação aí dentro do app DV Invest, do aplicativo DV Invest, que está disponível na web, app.dvinvest.com.br, está disponível para Android e para iOS. É só acessar a loja aí do celular que você tem. Seguindo agora para falar das solicitações de análise que vocês deixaram aqui nos comentários. Então, quem quiser análise para o próximo pregão, comenta aqui embaixo nessa análise de fechamento para que a gente possa atender na próxima análise de fechamento do pregão. E a gente faz ali um filtro para não ficar muitos ativos. Aqui eu fiz um pequeno filtro, mas já ficou bastante ativo, mas eu vou comentar todos esses papéis. Os 4 primeiros aqui foram de membros do canal, tá? Que além de inscrito, é membro do canal. Tem a opção aí também para quem quiser se tornar membro, é só clicar aí e escolher qual das 3 opções se tornar membro. Alpa 4, ativo que vem dentro de uma tendência de baixa, aqui topos e fundos descendentes, semanal que veio aqui, ó, na hora que foi para gerar um pivô de alta, foi lá e abortou, voltou para baixo, está vindo para testar a média. Então, por esse motivo, eu não olharia para compra nesse momento. Por quê? Porque o cenário é de baixo, por enquanto. Se ela fizer isso aqui, aí eu olharia para compra, para cima da região dos R$ 8,95, R$ 8,90. O que eu ficaria atento aqui? Dependendo desse movimento de subida, se ele der um indício de perda de força e gerar algum sinal um pouquinho mais relevante aqui para baixo, aí me chamaria atenção para trabalhar numa venda. Nesse momento, o que eu olharia para a Alpa 4, trabalhar na venda de swing trade, mas após mais alguns pregões, seria mais para a próxima semana, para se buscar uma venda aí de swing trade nesse papel, ou seja, testa essa região ali em torno de 8,88 até um patamar ali de R$ 8,00 e R$ 9,00 número redondo, de 8,88 até R$ 9,00 número redondo, e gera sinal de baixa nessa região, aí eu interessaria por venda nesse papel. Ether 3, tendência também de baixa, quebrou a estrutura de alta bem aqui, veio aqui para gerar um pivô de baixa, correção, mais um pivô de baixa, testando novamente zona de resistência, da mesma forma ali de Alpa 4. Deu uma patinadinha aqui, gerou um sinal de baixa na próxima semana, aí eu me interesso por venda. Adalto, se perder essa mínima aqui, eu não vejo uma relevância tão grande nessa mínima do pregão de hoje, com esse candle pequeno aqui. Tá? De maneira geral, o foco maior seria venda. Onde é que eu voltaria a olhar para a compra? Se essa ação quebrar a estrutura de baixa atual do papel, que é, ou seja, reverter a tendência de baixa do gráfico diário, que é oscilar acima de R$ 8,28. Enquanto não fizer isso, foco maior em buscar operações a favor da tendência, tentando pegar um movimento que vale para o fechamento do gap 7,37 até também outra região que vai de 7,21 a 6,97, enfim, principalmente essa aqui, 7,37 a 7,21, zona de suporte, e depois o suporte mais baixo, lá embaixo, em 6,97. Próximo ativo, Pine 4, ação que gerou ali algo semelhante a um topo duplo, que gera um sinal de reversão de tendência, apesar de estar dentro desse grande movimento de subida, mas considerando a subida em 2 etapas aqui, nova sinalização de correção, para compra não seria meu interesse agora, a não ser que ele venha aqui um pouquinho mais para baixo, gere uma entrada mais aqui nessa região do gap, para ficar mais afastado ali das médias. Nesse momento, entre as médias, eu evito a entrada. Então, não vejo muita sinalização para compra nesse momento de swing trade nessa ação. Arriscando mais, seria uma sinalização aqui de bater nesse patamar, gerar um candle fechando para cima da média com nova máxima para arriscar uma compra, tentando pegar um movimento até esses 2 topos anteriores. PL3, acredito que até esses 2 pedidos têm sido na Aurora, que tinha feito pedido desses ativos, se eu não me engano, desses ativos hoje na live, mas de maneira geral é um papel com a liquidez menor, mas que está dentro da tendência de alta em todos os prazos operacionais. O gráfico semanal fechou bem semana passada, vem bem nessa semana.
Buscando nova entrada aqui, falando já de swing trade, a ação aqui teria que gerar fundo ascendente para cima dessa região que ela superou, que foi superada, região ali na faixa dos R$ 11,53, R$ 55. Então, corrigiu na próxima semana, fez fundo ascendente, dá para se arriscar a operação de swing trade. Comprado aí pelo gráfico semanal, quem tiver comprado pelo gráfico semanal, o ideal é que trabalhe com stop no mínimo abaixo da mínima do grande candle de alta aqui, dos 10,53, enfim, 10,52. Ou se voltar a fechar uma semana para baixo da média, com nova mínima, saída também da posição. Seguindo agora para falar de BPAC 11, ação que gerou um topo descendente no pregão de hoje. A perda dessa mínima aqui daria até para arriscar uma vendinha curta. Por que curta? Porque ainda o prazo maior de alta e tem suportes muito próximos, 2 fundos pela frente. As médias já começando a pressionar aqui, ficar mais juntas, né? Espaço pequeno. Mas é isso, o que daria para fazer, ou mesmo já faz a venda aqui, bota o stop aqui em cima, tentando uma operação de swing trade mais curta. O importante é que esse movimento ele não veio para perder esse fundo mais relevante do ativo. Então, ainda não seria o meu foco aqui para venda, até pelo movimento do gráfico semanal, né? Então, ou colocaria menos capital para essa venda aí em BPAC 11. BB Seguridade perdendo força na sua tendência de alta. Ó. Força, caiu, subiu, fechou bem aqui acima, muda a tendência se voltar para baixo dessa mínima aqui, ó, os 32,98. Agora, quando eu falo perdeu a tendência, é porque ela hoje fechou abaixo da média e fechou abaixo dessa região de topo anterior. Então, isso é um sinal de perda de força. Além disso, ela vem para baixo da mínima do candle responsável pelo pivô, por ter fechado acima. Então, isso é um indício de enfraquecimento dessa tendência. É o que aconteceu, inclusive, com o dólar no gráfico diário. Foi lá, gerou um grande candle de alta, rompendo, fechando acima de alguns topos e volta em 2 pregões para baixo da mínima desse candle. Então, é algo que dá um sinal de enfraquecimento. Não que vai mudar, mas já é uma... Opa, ligou a luz amarela aqui, ou a luz laranja, enfim, nesse papel, uma luz de alerta para esse ativo em termos da tendência de alta de curto prazo para ele. Então não vejo compra de imediato agora, teria que dar uma patinada aqui para gerar algum sinal de novo de força aqui para cima. Então não seria minha escolha para compra de swing trade nesse momento com essa sinalização que aconteceu hoje. B3SA3, a oscilação abaixo dessa mínima aqui, gera um leve pivô de baixo, que vem caindo de maneira mais fraca, mais travada, não anda muitos movimentos depois dos rompimentos, ó. Não se afasta muito um do outro. Então, por enquanto, está fraco para cair, mas enfim, a perda dessa mínima traz uma chance de poder caminhar um pouco mais para baixo, mas não seria tanto a operação que eu ficaria mais atento para buscar venda. E a outra, dá para fazer venda? Sim, dá para fazer venda. Só colocando stop acima da máxima do pregão de hoje e menos capital. É isso que daria para se fazer. CXSE3, depois de uma estilingada grande para cima, engolfo de baixo, oscilação abaixo dessa mínima aumenta a probabilidade de iniciar uma correção do gráfico diário, que pode se estender para o gráfico semanal, caso essa ação na próxima semana venha perder a mínima desta, que está em R$ 13,80. Então, ativo em tendência de alta, mas longe de buscar uma compra aqui agora, depois de todo esse movimento para cima. Se fosse para arriscar, contra a tendência seria mais venda aí, só que com stop mais longo por conta do tamanho do candle, mas seria isso, buscar uma venda nessa perda de mínimo, stop aqui em cima, menos capital, tentando pegar algo para baixo. Uma das melhores, porque a distância para a média e a distância para o stop, ou seja, a distância para a média é menor do que o tamanho do stop da operação. Então, existem alguns pontos que existem alguns momentos de que, poxa, graficamente até tá legal, mas em termos de relação risco-retorno eu fico de fora da operação. Depois desse ativo, CXSE3, tem aqui Cielo, que está dentro de um cenário positivo de curto prazo, chegou até curto a médio prazo, tá? Chegou até quebrar a estrutura de alta do gráfico diário, deixando a tendência indefinida. E eu estava até de olho para buscar uma compra mais abaixo nesse papel. Se tivesse uma correção um pouquinho maior do gráfico semanal aqui, ó, aí me interessaria mais para buscar uma compra em cima dessa ação. Mas ela já começou a recuperação a partir desse ponto, não fiz nenhuma entrada. Aqui nesse ponto, já muito próximo do topo, não faço entrada. O que aguardaria? Guardaria um novo processo aqui de ou lateralização, ou de fundo, ou voltar aqui, gerar um fundo aqui embaixo para buscar uma entrada, ou vem aqui, rompe mais aí, gera uma lateralização para depois gerar um pivô de alta, um fundo ascendente, enfim.
mais para frente seria buscar alguma compra no papel, mas agora não. Mas o cenário está mais para quê? Para planejar compra do que vou abrir uma venda que o papel vai afundar. Seria a alternativa de venda de topo descendente, mas dentro do contexto que eu vejo ali no gráfico semanal, me traz um risco maior na minha leitura para uma venda nessa ação. Magazine Luiza, tendência basicamente indefinida, parando em cima do suporte, gerando sinal de alta. Quem está interessado em comprar zona de suporte, com essa média aqui, ó, em basicamente lateral, flat, olhando para o gráfico semanal, tudo lateral, eu simplesmente não faço nada nessa ação. Nada, zero. Assim. Mas eu vou entrar comprando aqui, ok. Cada um tem uma estratégia. Só assim, nesse tipo de ativo, quando fica muito lateral, evito a entrada, ou se realmente for fazer algum tipo de entrada, mais próximo dos níveis de suporte, gerou um sinal de alta justamente em cima desse nível de suporte, o que abre espaço para buscar a resistência dessa congestão aqui, dessa lateralização, principalmente visível, mais visível ainda pelo gráfico semanal. Resistência, então, na faixa dos R$ 2,28 para a Magazine Luiza. Por outro lado, depois desse sinal de alta, se ela vem e perde essa mínima aqui, aí dá até para arriscar uma venda na expectativa que ela resolva dar uma andada forte aqui para baixo. Outra ação para a gente falar aqui depois de Magazine, VBBR3, Vibra. Vibra também dentro do movimento, assim como a Cielo veio aqui no movimento, veio aos poucos subindo, devagarzinho, semanal ali andando um pouco mais lateral, se sustentando em cima da média. Da mesma forma da Cielo, para buscar uma entrada nesse papel depois que rompeu isso aqui para cima, tentou aqui cair de maneira fraca, gerou sinal de alta, é o que me interessaria mais para compra na próxima semana. Então teria que acontecer alguma correção desse movimento que saiu daqui, já tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5 pregões, e aí após alguma lateralização ou movimento de baixa, é o que chama, que despertaria o meu interesse para abrir uma compra de swing trade em Vibra. Goal 4, ação dentro de uma tendênciazinha de baixa no gráfico diário, zigue-zagues também no semanal, fazendo aqui um movimento de subida e chegou naquele momento importante, né? Porque assim, ela girou 4 semanas para cima e bateu aqui nessa região de basicamente um topo. Aí ela vem, faz um movimento fraco aqui, ó, zigue-zague descendente e gera um fundo. Ela gera um fundo, mas no mensal tem um topo, tem um sinal de baixa. Ou seja, são sinais conflitantes, vamos dizer assim. Você tem um fundo no topo no mensal, um fundo no gráfico semanal. O que daria para ser feito? E ela vai gerar um topo no gráfico diário. Primeiro ponto, vou vender uma forma de trabalhar aqui dentro desse contexto apresentado. Perda dessa mínima, vender para tentar pegar um movimento para baixo até essa região de suporte. Num prazo menor, dá alta e compra. Num prazo menor, daria para fazer compra através desse fundo ascendente do gráfico de 120 minutos. Oscilação aqui em cima, a entrada com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento para a região de fundo, a linha anterior do gráfico diário, que está aqui assim, ó. Ou aqui nesse patamar, ou mais ali dentro dos 10,30, desse grande candle de baixa. Onde mais me interessaria para venda nesse papel? É aqui em cima e um sinal mais de baixa forte aqui nessa região desse candle de forte de baixa e dessa região de resistência ali pela frente por volta dos 10,25 a 10,30. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você aí um bom descanso, uma excelente sexta-feira. Nos encontramos aí amanhã no decorrer do dia e também lá no Instagram, respondendo ali algumas caixinhas de perguntas que vocês enviaram no dia de hoje. Até mais. Música